Neste momento que nós vamos iniciar a unidade 2, eu gostaria de deixar bem claro para vocês outra coisa a respeito das atividades práticas que tinham ali na unidade 1, tá? Então, muitas dessas atividades não é possível nós produzirmos agora devido ao momento em que nós estamos vivendo em casa, né? Não temos todos os materiais necessários, não tem a prof para auxiliar. Então, vocês podem ficar tranquilos que assim que nós voltarmos para a sala de aula, a prof vai ainda voltar nessa unidade 1 e vai trabalhar com vocês as práticas, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar a unidade 2, a presença afro-brasileira na arte. O que será que quer dizer isso, a presença afro-brasileira na arte? Gostaria de fazer com vocês aqui a leiturinha da página 71. Vamos lá, acompanhem aí com a prof, na página 71. Todo mundo com a apostila na mão, acompanhando a leitura. A herança cultural dos povos da África trazidos para o Brasil como escravos está presente nas nossas artes visuais, na nossa dança, na nossa música e no nosso teatro. As melodias de Pixinguinha, as cores e as formas das gravuras de Manuel Araújo e das esculturas de Rubem Valentim, os passos e ritmos do jongo e da capoeira, o universo fotográfico de André Cipriano e o trabalho de grupos de teatro como o griot são manifestações importantes da arte brasileira. Nesta unidade, você conhecerá um pouco da obra desses artistas e verá que nosso presente e o nosso passado podem estar ligados pela arte. Vamos virar a página agora. Aqui na gravação aparece uma página por vez, mas vocês abrindo a apostila aí, vocês vão enxergar a página 72 e a página 73, tá? Nessas duas páginas, nós vemos diferentes manifestações de cultura, né? A cultura, ela é o nosso patrimônio, o nosso patrimônio cultural, que são as diversas culturas que nós temos no Brasil e no mundo, né? Aqui referente à cultura africana. Então, quando nós vemos essas imagens aqui, que constam aqui na abertura deste capítulo. O que tem a ver, será? Olha só, são imagens do quê? O que mais chama a atenção de vocês aqui? São danças, não são? É música, não é? Então, ali o tambor, o batuque, o pandeiro, né? Tudo isso nós conhecemos e nós muitas vezes nem imaginamos que faz parte da cultura afro-brasileira, que veio lá das influências africanas. Quando os africanos vieram para o Brasil, eles trouxeram a cultura deles. Vocês já devem ter estudado isso em história em algum momento, né? Então os africanos vieram e com eles vieram as culturas, veio a cultura deles juntamente com eles, é claro. Nós não podemos separar cultura de pessoas, né? Todos nós temos a cultura, nós vamos herdando, ela vai vindo de geração em geração, a cultura, o que nós vamos aprendendo, né? E aqui eu posso dar uma pincelada maior para vocês do que é cultura. Você já parou para pensar? Nós falamos tanto em cultura, né? Ah, cultura indígena, cultura afro-brasileira, mas o que significa a palavra cultura? Você já parou para pensar nisso? Olha só, por exemplo, quando o pai e a mãe de vocês sentam lá no final de tarde e vão tomar o chimarrão, isso faz parte de uma cultura, será? Da onde veio essa cultura? Tenta conversar aí com o pai, com a mãe, com a avó, com quem está aí junto com vocês. Da onde veio será a cultura do chimarrão? E aí ela foi passando de geração em geração. Os pais aprenderam a tomar o chimarrão com os avós e assim vão passando. Será que vocês também vão tomar o chimarrão?
né? E essa é a cultura do chimarrão que vai passando. Lá no domingo, quando a gente faz o churrasco, né? Aí, mas isso é uma cultura, é um prato típico que veio de uma cultura. Da onde será? Quando a gente gosta, por exemplo, da pizza, é cultural. Veio da onde a pizza? Onde que surgiu? Né? Então é interessante que vocês comecem já a ir pensando como será que é essa questão de cultura. Então é tudo que vai sendo passado de geração em geração, as vestimentas, né, o modo de se vestir, o modo de se alimentar, o modo de se comportar ou de ter os gostos, né? Eu gosto do que, eu vou em tal lugar, tudo isso é cultural, né? E isso é bem interessante de se pensar, né? Porque a gente fala tanto em cultura, cultura, mas muitas vezes nós não sabemos o que significa essa palavra cultura. E quando a gente observa aqui essas imagens, a gente percebe que sim, que nós tivemos a influência africana, né, na cultura do nosso país. Com todos esses instrumentos musicais, então, na dança, na música, além de influências indígenas, nós também tivemos as influências africanas. Podem virar a página agora aqui na página 74. Vamos fazer a leiturinha, a prof quer fazer com vocês. Manifestações culturais afro-brasileiras. Acompanha com o dedinho ali, ó, vai acompanhando na linha, tá? As imagens das páginas da abertura do capítulo mostram grupos musicais que tocam ritmos e canções de origem afro-brasileira, ou seja, ritmos, estilos e gêneros musicais que foram desenvolvidos no Brasil por influência das populações africanas que vieram para cá desde o início da colonização do país. O Brasil é um país de múltiplas etnias, formado por diferentes povos do mundo. Na unidade anterior, vimos um pouco sobre a arte dos nossos povos indígenas, ou seja, de povos que habitavam o país antes da chegada dos portugueses. Vocês já estudaram isso lá em História, né? Nesta unidade, vamos conhecer um pouco sobre as influências dos povos africanos em nossa arte, começando por uma área em que essa influência é muito conhecida, a música. No Brasil, os colonizadores portugueses utilizaram mão de obra escravizada para realizar diversos trabalhos. Essas populações que foram escravizadas trouxeram seus cantos, sua religiosidade, suas histórias e suas línguas, ou seja, suas culturas. Como a prof já explicou um pouquinho a respeito de cultura para vocês, olha aqui, ó. Quando essas populações vieram, infelizmente, para serem escravizadas, né? Mas elas trouxeram consigo o seu modo de cantar a sua música, né? A sua religiosidade, as suas crenças, o modo de falar, né? Então, tudo isso faz parte da cultura, ok? Na música, os ritmos africanos deram origem a diversas manifestações culturais, como maracatu, o jongo, o ijexá, os toques de capoeira e o mais popular de todos, o samba. Algumas dessas manifestações culturais eram perseguidas e proibidas pelos governantes mesmo depois da abolição do regime escravocrata. Outras, contudo, passaram a ser aceitas e chegaram a influenciar a música de origem europeia, tornando-se símbolos nacionais. Vocês sabem o que quer dizer aqui manifestações culturais perseguidas, mesmo depois da abolição do regime escravocrata? Vocês já estudaram isso lá em História? Já estudaram? Né? Aonde existiam muitos escravos e aí uma princesa chamada Princesa Isabel, ela aboliu a escravidão. Quer dizer o quê? Ela fez uma lei, ela assinou uma carta lá, né? Uma lei
que as pessoas, a partir daquele momento ali, elas não poderiam mais ser escravas, elas não poderiam mais trabalhar sem receber remuneração ou sofrendo muito por esse trabalho, né? Porque os escravos, se vocês já estudaram sobre isso em história, vocês sabem que eles sofreram muito, né? Nas mãos dos senhores e tal. E aí, assim que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? Que era o nome dessa lei, os escravos não seriam mais escravos, não eram mais escravos, tá? E aí um pouco dessa cultura passou a ser aceita, assim que eles deixaram de ser escravos, né? Porque enquanto escravos, eles tinham a cultura ali, só que só depois que essa cultura passou a influenciar a música, né, e tal, como a gente vê que é o próprio samba, ok? Aqui nesse QR Code aqui, ó, que é esse símbolozinho que tem aí essa marquinha aqui no quadradinho, que vocês já conhecem, tem a música para vocês ouvirem, tá? Eu vou deixar o link abaixo também dessa música Marinheiro Só, que é uma música bem legal. Aqui na página 74 tem umas questões e tem o QR Code da música, mas a prof vai deixar o link da música. Na página 75 tem a letra da música, Marinheiro Só. Então, enquanto vocês ouvem a música, vocês podem acompanhar aqui através da letra. Ó, deixa a prof virar a página aqui, olha só. Na página 75 tem a letra da música Marinheiro Só, tá? Então, agora na sequência, eu gostaria que vocês ouvissem a música para que depois de conhecê-la, ouvir uma vez, ouvir mais uma vez, vocês possam estar realizando as atividades daí. A prof vai auxiliar vocês, tá? Mas agora vamos ouvir a música na sequência.